pessoal, meu nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai falar sobre um tópico de uma área importante da física chamada termologia. Esse conteúdo é dado no segundo ano do ensino médio, tá? E dentro da termologia a gente estuda o que a gente chama de propagação do calor. Na verdade, propagação seria a transferência desse calor, e calor é energia, a transferência de energia dentro de um material ou de um ambiente para outro ambiente. Então, como é que se dá essa propagação do calor? Existem três mecanismos de propagação do calor. A gente vai ver a condução, a convecção e a irradiação. Tá bom? Esse conteúdo, como eu falei, é do segundo ano do ensino médio, e a gente vai ver um pouquinho sobre essa parte de propagação. O primeiro mecanismo, chamado condução, a gente, para poder entender esses mecanismos, a gente tem que entender o que é calor primeiro. Então, o que é calor? Vamos colocar aqui. Calor é uma modalidade de energia. A gente conhece vários tipos de energia desde o primeiro ano do ensino médio. Por exemplo, a gente estuda energia do movimento, energia cinética. A gente estuda energia potencial gravitacional, da gravidade, energia potencial elástica e vários outros tipos de energia. Energia luminosa, ok? Então, energia chamada calor, ela é bem específica nessa área, porque o calor não é qualquer tipo de energia. O calor é uma modalidade de energia que está sempre em movimento, né? Ou entrando ou saindo de um corpo, ou de uma substância. Por exemplo, vamos definir primeiro o calor como sendo energia em trânsito. O calor é energia em trânsito. Isso aqui é importante porque a gente, pensando na ideia de energia em trânsito, você nunca vai definir o calor como contido dentro de um corpo somente. Não. O calor não está preso dentro de um corpo. O calor está sempre entrando ou saindo de um corpo, ou de uma substância. Ele nunca está parado. Tá? Então, calor é energia em trânsito. E o primeiro mecanismo de transmissão, de propagação do calor, vou colocar aqui, propagação do calor. Propagação do calor. Esse tópico está dentro da termologia, que a gente estuda, que é uma grande área. Essa área de termologia estuda os aquecimento e resfriamento de corpos e as relações entre fenômenos térmicos, temperatura, calor. É uma grande área. E dentro da termologia você tem a propagação do calor. Então vamos colocar aqui. Como o calor é energia, né, em trânsito, você tem três mecanismos de fazer com que o calor ele seja transmitido dentro de um corpo, de um ambiente para outro, tá bom? Então vamos colocar aqui. O primeiro é a condução. Esse é o primeiro exemplo nosso. Tá? Então a condução do calor é esse exemplo aqui, esse primeiro desenho. Então você tem a condução, ela ocorre nos metais principalmente, ou seja, os melhores metais são os melhores condutores de calor. Então, a condução ocorre nos sólidos e principalmente nos metais. Então, vamos colocar de primeira aqui, ela ocorre nos sólidos. Ocorre nos sólidos. Aí alguém pode me perguntar, mas não ocorre nos líquidos e nos gases? Ocorre também a condução do calor, que esse mecanismo de transmissão do calor ocorre nos líquidos e nos gases também. Só que nos sólidos ela é muito mais eficaz. Ela consegue nos sólidos carregar muito mais energia do que nos outros meios, tá bom? Então a gente define como sendo a condução uma característica muito mais dos sólidos, dos materiais sólidos, metais, por exemplo. A gente coloca aqui os metais como os melhores condutores. Tá bom, e é por isso que a gente tem esse desenho aqui da colher. Imagina uma colher de metal, né, que você pega na cozinha. E a gente já sabe que se você colocar uma colher de metal no fogo, ou qualquer material de metal no fogo, você logo vai perceber, né, depois de alguns instantes, que a temperatura vai aumentar próximo à sua mão. Ou seja, o calor está vindo lá da extremidade próxima da chama, né? Aqui é a nossa fonte de calor. E esse calor está se propagando até sua mão. Esse processo de propagação dentro da colher é o que a gente chama de condução. Mas como acontece essa condução lá dentro da colher, né, que é um material sólido? Ocorre assim, ó. Ele acontece dessa forma. Imagine que você conseguisse enxergar as moléculas do metal. Cada molécula eu vou representar por essas bolotas aqui, ó.
né? Como o metal é um material sólido, né? As moléculas não podem sair do lugar. A molécula está aqui, ela não pode sair. E tem outra próxima aqui. Mas elas não saem do lugar, mas podem vibrar. Podem ter energia de vibração. Tá? Elas podem ter, mas não saem do lugar, apesar de poderem vibrar. E aí, quando você fornece mais energia para essa molécula de ferro aqui próximo, você aumenta essa vibração dessas moléculas do metal. E essa energia é transmitida para outra molécula próxima aqui. Então a outra molécula que está próxima começa a vibrar também. Quer dizer, ela já tinha uma certa vibração antes, mas ela vibra muito mais porque está recebendo a energia da primeira lá. E aí toda essa energia de vibração que carrega dentro dela, né, a energia que a gente vai estar chamando de calor, essa energia térmica está sendo transmitida nesse momento, ou seja, de molécula para molécula, toda essa energia vai sendo transmitida. Ou seja, uma molécula transmite energia próxima a ela, ou seja, leva o calor que está recebendo aqui da chama, tá bom? Então é mais ou menos assim que se dá a condução, de molécula para molécula. Ok, essa parte aqui, por que é importante estudar? Por que é importante? Porque existe na natureza e na ciência, a gente estuda muitos materiais. Então tem materiais que são bons condutores e tem materiais que são mal condutores de calor. Os mal condutores são chamados de isolantes térmicos. E a gente conhece, por exemplo, você tem uma panela e a panela tem um cabo, aquele material escuro lá, que é feito de um material sintético. Então o cabo da panela, ele é um material isolante térmico. É por isso que quando você coloca uma panela no fogo com água, você pega pelo cabo, se estiver quente, porque pelo cabo você não se queima. Né? A temperatura no cabo da panela não se eleva, ou seja, é um material isolante. Então existem materiais isolantes, vamos colocar aqui alguns isolantes térmicos, e é importante estudar esses materiais, tá? Por exemplo, você tem, vou colocar aqui a borracha, o material do cabo de panela, aquele material lá sintético, eu acho que é chamado de baquelite, tá? Então a borracha, material sintético, você tem a madeira isolante também, madeira. Você tem o isopor, por exemplo, né? Você usa as embalagens de isopor, e o isopor isola o calor, não deixa que o calor saia ou entre. Então o isopor é um material isolante térmico também. Mas você tem os materiais condutores. E aí, novamente, lembrando, condutores térmicos, os melhores, né, condutores são metais. Tá? Mas de uma maneira geral, todos eles são sólidos. É por isso que a condução ocorre principalmente nos sólidos. Então, e metais são os melhores. Tá bom? O cobre, o zinco, e o chumbo, o ferro, o aço. Qualquer metal é melhor condutor. E tem os isolantes. Então, estudar essa área, estudar a propriedade dos materiais é muito importante. E por que é importante? Por isso que tem um desenho aqui no quadro. Deixa eu deixar isso aqui assinalado. Olha, tem um desenho aqui, além da colher de metal, né? Você tem um desenho dessa estrutura. Isso aqui é um ônibus espacial. Você tem um projeto da NASA, que é esse projeto de ônibus espacial, para levar os tripulantes, né, da Terra para o espaço. Então, esse ônibus espacial é feito de materiais, a engenharia constrói, né, e os materiais são materiais especiais. Ou eles têm que ser bons condutores, esses materiais que são da estrutura do ônibus, tem que ser um material bom condutor ou um material isolante, para poder distribuir todo o calor e não aquecer muito a parte eletrônica que está dentro. Né? Por exemplo, o calor aqui fora chega a esse valor. Num lançamento de um foguete como esse, o calor pode chegar, a temperatura, né, pode chegar a 1760 graus. Vou colocar assim. A temperatura pode chegar a 1760 graus, ou seja, uma temperatura acima de 1000 graus, que nos foguetes, quando o ônibus está sendo lançado, porque além dos foguetes do ônibus espacial, esses foguetes aqui, você tem aqui, ó, 1, 2, 3 foguetes aqui. Você tem foguetes maiores de combustível também, e que são colocados, né? Eles vão estar
na mesma estrutura para poder ter força e conseguir lançar esse foguete para fora da Terra. Então existe uma temperatura muito alta nessa região. Então se esses materiais desse ônibus espacial não for um material muito importante, muito bom condutor ou um isolante muito perfeito, você vai ter um problema, vai aquecer demais e você vai ter perigo com relação à tripulação que está lá dentro, as pessoas que estão lá dentro, né? Então não seria uma coisa boa. Então é por isso que essa parte da física, né, a condução do calor e os materiais são bem estudados para esses lançamentos. E mesmo assim, mesmo com esse cuidado, mesmo com a ciência avançando e estudando materiais isolantes, materiais condutores, né, mesmo assim já ocorreram 2 acidentes durante a história desses lançamentos de ônibus espacial. 2 acidentes. Eu vou só relembrar vocês. Então, isso vou relembrar para que você perceba a importância desse estudo, tá bom? Então vamos colocar aqui, vou deixar aqui embaixo. Você tem um primeiro acidente, né, que ocorreu em 1986. Em 1986 ocorreu um acidente com um ônibus espacial, né, grande assim. Essa estrutura ela tem quase 30 metros de comprimento, tá? Só para você ter uma ideia. Essa estrutura do ônibus espacial tem quase 30 metros de comprimento. Então, em 1986 ocorreu com um ônibus chamado Challenger. Vou colocar aqui. Challenger. Um ônibus espacial chamado Challenger. Ele explodiu, na verdade, no lançamento. Você tem um ônibus que tem que ser lançado, a temperatura vai se elevar muito, né? Elevar muito. Mas esse ônibus, nesse dia do lançamento, ele estava muito frio. E aí houve um problema com relação ao material que eles chamavam de anilhas. Anilhas de vedação. Essas anilhas eram feitas de borracha. Só que como o dia lá fora estava muito frio, essas anilhas de borracha ficaram muito rígidas, ficaram muito duras. Porque elas têm que contrair e expandir, elas têm que ser flexíveis, né? Tem que ter essa capacidade de se adaptar. E como essas anilhas de borracha, acho que na parte do tanque de combustível, elas estavam numa temperatura muito baixa por causa do dia que estava frio, então elas tiveram um problema, ficaram muito duras e aí perderam a sua propriedade. E aí no lançamento houve um superaquecimento, aquecimento dessas partes aí. E aí você teve a explosão de toda a estrutura. Então os tripulantes morreram nessa manhã de 1986, infelizmente, tá bom? E um segundo acidente que aconteceu também devido a falhas da estrutura, a falha do material. Foi em 2003. Então você tem aqui em 2003 outro projeto também de ônibus espacial. Esse aqui sim é o Columbia, né? Esse desenho aqui é do Columbia, que é o projeto Columbia também. Então em 2013 o Columbia, esse outro ônibus espacial, ele explodiu também, houve a explosão do Columbia, só que na reentrada, primeiro foi lançado, né, esse ônibus, e nesse lançamento, nesse dia, em 2003, ele perdeu um material que ficava aqui na parte das asas, aqui, na parte de baixo. Esse material faz parte do escudo térmico que esses ônibus têm que ter, né? Tem um escudo térmico, ou seja, o material ele tem que isolar a temperatura, para que o calor não passe para dentro, né, do ônibus espacial. Mas na asa tinha um material que era um tipo de espuma, de carbono, e ele no lançamento perdeu um pouco dessa espuma, dessa proteção. E aí quando aconteceu o lançamento não teve problema, mas na reentrada, quando ele estava voltando do espaço, o Columbia, na reentrada, o ônibus quando entra, ele tem um atrito com o ar, que é muito grande. Esse atrito com a atmosfera aumenta a temperatura, né? E aí nessas falhas da asa, onde não tinha mais a espuma protetora, isolante, aí aconteceu também o superaquecimento e a explosão aconteceu na reentrada do Columbia, em 2003. Então, e novamente, os tripulantes morreram, todos eles, e esses 2 acidentes que ocorreram durante a história dos ônibus espaciais serviram com certeza para a ciência avançar
na pesquisa dos produtos, dos materiais isolantes e materiais condutores. Então essa parte é muito importante na física, por isso, tá? Devido à corrida espacial. Muito bem. Para finalizar a parte de condução, que é a energia passando de molécula para molécula dentro dos sólidos, eu vou deixar um espaço aqui e falar de uma lei da condução térmica, chamada lei de Fourier. Então, ainda dentro do mecanismo chamado condução do calor, que é esse aqui que ocorre nos sólidos, né, tem uma lei, a lei da condução térmica, que eu vou chamar de lei de Fourier. Então, lei de Fourier. Então, é uma primeira fórmula, dentro desses mecanismos, esse de condução tem uma fórmula, os outros não tem. Mas na condução térmica tem uma fórmula que você calcula a quantidade de calor que passa dentro de através de uma superfície. Então, por exemplo, você tem uma parede, a parede de uma casa. Aí lá fora está muito frio e dentro da casa está mais quente. Então, você não quer que o calor saia de dentro da sua casa, né? Em regiões muito frias, é muito comum você ter uma parede com materiais isolante térmico. Então, como é que você calcula a quantidade de calor que sai através da parede? Então, existe uma lei chamada lei de Fourier. Tá? Eu vou escrever primeiro a lei, que é o seguinte: esse símbolo aqui significa fluxo de calor. É a quantidade de calor que atravessa a parede. Ou seja, calor eu vou chamar de Q. Depois vocês têm que olhar a aula sobre a quantidade de calor, como é que calcula, lá na calorimetria, tá? Então, quantidade de calor que atravessa a parede num certo intervalo de tempo. Então, eu vou chamar de fluxo de calor. Fluxo de calor, tá? E eu vou chamar por esse símbolo aqui, ó. Isso aqui representa o fluxo de calor, quantidade de calor que atravessa uma superfície num certo intervalo de tempo. Esse fluxo é igual ao quê? É igual, isso aqui é uma fórmula, né? A lei de Fourier. É igual, vai depender de uma propriedade da substância, do tipo de material. Esse K a gente chama de condutibilidade térmica. Ou seja, dependendo do tipo de material do que é feita a parede, ela vai ter uma condutibilidade térmica diferente, tá? Então depende do material. Isso aqui é uma propriedade do material. Condutibilidade. Vai depender da área da parede, a área total da parede, e vai depender da variação de temperatura. E embaixo, inversamente, esse fluxo vai depender inversamente da espessura da parede. Eu vou chamar de R. Então essa é uma fórmula grande, né, que ela pode ser cobrada no Enem, no vestibular, então é importante estudar. E a gente pode, num outro momento, fazer exercício com ela, tá? Por enquanto, só vou mostrar para vocês, apresentar. Então essa é a chamada lei de Fourier. Então, o fluxo de calor é a quantidade de calor que atravessa a parede. Mas que parede é essa? Então, deixa eu fazer um desenho só, um esquema aqui, só para você perceber como é que você vai aplicar isso. Imagina que você tem uma parede, e a parede da casa, ela está isolando termicamente essa casa. Você tem uma parede, ela tem uma certa espessura. Estamos fazendo um pedaço dessa parede. A espessura seria isso aqui, ó. A espessura seria a espessura da parede. Essa espessura, vou colocar assim melhor, essa é a espessura da parede, a grossura da parede. Então entra aqui, ó. Porque quanto mais grossa a parede, mais difícil passar calor. Então é inversamente proporcional ao fluxo de calor, tá? E esse A aqui, esse A é a área da parede. Então toda essa área aqui também vai definir o fluxo de calor. Quanto maior a área, maior a quantidade de calor que passa. Essa aqui seria a área. Eu chamo de A. Esse K é o tipo de material. Esse K é a condutibilidade. Depende condutibilidade térmica. Depende do tipo de material do que é feita a parede. Tá? Então, uma parede que é isolante térmica tem que ser feita de um material específico, especial para isso, tá bom? E aí tem essa propriedade, condutibilidade. E a variação de temperatura. Por exemplo, se desse lado aqui eu vou chamar de temperatura 1, e desse outro lado da parede, do lado de fora, por exemplo, temperatura 2,
e aqui dentro está mais quente, e aqui fora está mais frio, você tem o calor sempre passando da área mais quente para a área mais fria. O calor passa assim, ó. É sempre da região mais quente para a região mais fria. Através da parede, aí o calor vai passar. Isso aqui seria o fluxo de calor. A gente sabe disso, né? Ó, aqui é a chama, aqui a região está mais quente. Então, próximo da chama, a região é quente. O calor passa da região mais quente, aqui próximo, para a região mais fria, que é a sua mão. Então, o calor sempre segue esse caminho espontâneo na natureza. O calor sempre segue da região mais quente para a região mais fria. Tá? Esse é o caminho do calor naturalmente. Então, se existe calor passando dessa região para essa e atravessa a parede, que tem uma certa grossura, espessura, você tem uma lei matemática chamada lei de Fourier, tá bom? O Fourier é um cientista francês, ele era matemático e físico, e na época dele, ele construiu essa ideia, primeiro experimentalmente, e depois propôs essa ideia, como é que o calor passa através de uma parede, tá bom? Então isso também é muito importante, tanto que a gente falou sobre a construção dos ônibus espacial, né? Esse ônibus espacial ele tem toda uma estrutura pensada e a escolha dos materiais pensadas a partir dessa ideia de condução, tá bem? Então a lei de Fourier é a lei da condução térmica. Então fica guardado. Vamos agora falar sobre os outros mecanismos, a convecção e a irradiação, tá? São 3 mecanismos. Vou apagar essa parte aqui. Quando a gente puder, a gente grava outra aula fazendo só exercício sobre essa parte aqui de condução do calor, de propagação do calor. Então, se o primeiro mecanismo é a condução, que é esse aqui, condução do calor, o primeiro mecanismo, o segundo, né, vamos colocar aqui, esse aqui é o primeiro mecanismo de propagação do calor, que é nos materiais sólidos. Aqui tem o segundo mecanismo de propagação do calor, que é a convecção. Essa aqui, já de primeira, ela ocorre nos fluidos. Então, se a condução ocorre nos sólidos, né, metais, a convecção ela ocorre melhor nos fluidos. O que é fluido? São os gases, vou colocar aqui gases, o ar, o oxigênio, que tem aqui, essa mistura que tem dentro da atmosfera, qualquer gás desse, dentro dele pode ocorrer a convecção. Então ocorre melhor nos gases e nos líquidos. Aí esses 2 tipos de meio a gente chama de fluidos, tá? Que tem propriedades semelhantes, são chamados de fluidos. Então a convecção acontece nos fluidos. É por isso que eu coloquei aqui uma panela, né? Você tem uma panela, tem aqui o cabo da panela. Essa panela, para a gente enxergar melhor, a gente colocou aqui transparente e a gente vê a quantidade de água que está lá dentro. Quando você coloca uma panela de água no fogo, essa água ela vai começar a aquecer, ela está recebendo calor aqui na base da panela por condução, né? Porque aqui a panela é feita de metal, é sólido. Então, primeiro vai por condução. Mas quando o calor chega no líquido dentro da panela, você tem um processo de convecção, porque a água é um tipo de líquido e aí você entra em um novo mecanismo de propagação do calor. A água quente começa a subir e aí você percebe que a água começa a ferver. Então a água quente que está embaixo, né, em contato com a chama, começa a subir, enquanto que a água fria lá em cima começa a descer. Então você tem um movimento, e a gente vai chamar esse movimento da água fervendo de corrente de convecção. Corrente de convecção. Corrente de convecção. Que é o que a gente percebe quando, por exemplo, a água está fervendo. Mas não acontece só com a água, acontece com os gases também. Tá? Dentro de uma sala você tem um ar-condicionado. O ar frio do ar-condicionado desce, enquanto que o ar quente que está embaixo na sala sobe. Então existe corrente de convecção dentro de uma sala com os gases, com ar, tá? Com oxigênio. Então esse processo que a gente chama, né, água fervendo no fogo, é a convecção, que está transportando calor. Então a água quente está subindo e a água fria descendo. Então existe um transporte, tá bom? Devido a quê? Devido à diferença de densidade, porque a água quente
ela tem uma menor densidade. As moléculas se afastam mais quando a água está quente. Então, as moléculas da água são mais afastadas, a densidade diminui, é como se ela ficasse mais leve e subisse. Então, menor densidade da água quente e maior densidade da água fria, mais pesada, e desce, tá? Mas o correto é falar de densidade, não de peso. Densidade. Então, devido à diferença de densidade, você tem esse movimento aqui dentro do líquido. Lembra lá, né, que aqui você tem movimento do líquido, porque a substância ela é fluida, né? É gás, líquido e se movimenta. Agora, quando era condução, você não tinha movimento da substância, né? Porque a colher de metal ela não pode se movimentar, mas as moléculas da colher de metal podem vibrar. Então aí você não tinha movimento, apenas vibração. Aqui você tem movimento mesmo. Tudo bem? Então, corrente de convecção. Depois a gente pode falar de alguns fenômenos que têm a ver com convecção na natureza. Tá? Mas essa aula eu vou dar só uma pincelada rápida aqui. Muito bem. E o terceiro mecanismo? O terceiro mecanismo de propagação do calor, esse a gente conhece também, chama-se irradiação. Vou colocar assim. Irradiação do calor. Mas pode chamar de radiação? Pode. Então, radiação ou irradiação é a mesma coisa, tá? Por exemplo, radiação do calor do sol. É por isso que eu coloquei o exemplo aqui, ó. Imagina, o cara está na praia, na areia da praia, e você tem uma sombra aqui, que é a nossa, né, o guarda-sol. Mas mesmo assim ele pode receber a radiação solar. Desde a nossa estrela mais próxima, que é o Sol, e chega aqui na Terra. E consegue bronzear a tua pele. Como é que isso acontece? Como é que o calor consegue ser carregado desde o Sol, que é a nossa fonte de calor, até a Terra? Por causa da irradiação. Irradiação é o terceiro mecanismo de propagação do calor. Aqui ele vai ocorrer também no vácuo. Ocorre no vácuo. Por isso que o calor do Sol ele vem no espaço. O espaço não tem ar, não tem líquido lá, mas o calor consegue chegar, né, desde o Sol e chegar até aqui na Terra. Então ele vem através do vácuo. E como é que acontece? Como é que se dá essa propagação? Ele vai utilizar ondas. Então, ondas eletromagnéticas. Vamos colocar aqui. Magnéticas. A gente vai estudar melhor o que são ondas eletromagnéticas. A gente pode estudar no outro assunto chamado ondulatória. Ou no terceiro ano também, que a gente estuda a luz, né, em ótica. Tá? A gente estuda um pouco mais. Mas, só antecipando, o calor é carregado, né, ele é transmitido através de ondas eletromagnéticas. E é por isso que essas ondas se propagam no espaço também, no vácuo, tá bom? Então você tem a radiação. Você tem não só esse exemplo, mas, por exemplo, se você está próximo de uma fogueira, e a fogueira acesa, você logo percebe o calor da fogueira. É por irradiação que você percebe o calor daquela chama lá. Então não precisa tocar na chama da fogueira para sentir o calor. De longe você já percebe, porque o calor vai chegando por irradiação também. Tá bom? Então tem vários exemplos assim que você poderia dar desse mecanismo. Então, essa aqui, irradiação ocorre no vácuo e através de ondas eletromagnéticas. Então você percebe que são todos mecanismos diferentes. Então, só para deixar anotados aqui, você tem o primeiro mecanismo, né? Primeiro foi a condução dos sólidos, do calor. Segundo, convecção, que a gente viu, dos fluidos, convecção. E o terceiro, finalmente, são três, a irradiação, através de ondas eletromagnéticas. Então, irradiação. Então, são os três mecanismos que a gente estuda dentro de um tópico chamado propagação do calor, que está dentro de uma grande área chamada termologia, tá bom? A gente vai falar muito mais sobre essas aplicações disso aqui no dia a dia, porque tem muitos fenômenos que usam esses processos aqui, a condução, a convecção e a radiação. Então a gente explica através deles, a gente explica esse fenômeno da natureza, tá bom? Agora, antes de finalizar, só para, vamos dizer assim, confirmar na sua cabeça a ideia de condução, que é o primeiro processo, que é a vibração das moléculas. Então, só para confirmar não, eu diria só para
deixar um pouco mais evidente a ideia de condução. Como é que uma molécula pode vibrar e passar energia para outra molécula que está próxima? Como é que pode acontecer isso? Será que dá para a gente fazer um modelo, criar um modelo, e aí para poder entender melhor o que é condução? Dá. Aí eu tenho aqui, eu deixei para o final, que é o seguinte, ó. No caso da convecção, a gente vê a água borbulhando, fervendo, é mais fácil saber que aquilo tem um movimento ali. Na irradiação a gente percebe o calor do Sol. Agora na condução a gente não enxerga as moléculas do sólido, do metal. A gente não consegue enxergar a molécula, porque é muito pequeno. Mas aí tem essa estrutura aqui, ó. Então imagine o seguinte, aqui você tem a nossa colher de metal, o nosso sólido, e imagina que as moléculas são essas bolotas aqui, ó. São essas bolotinhas aqui. Cada molécula está ligada à outra através de uma força, tipo uma força elástica, tá? Então, quando você fornece energia para uma dessas moléculas, ó, o que acontece com as outras, ó? Eu estou batendo assim porque eu estou dando energia do movimento, energia cinética. E aí você percebe que quando você fornece energia para uma, as outras também vibram. É como se essa energia da primeira fosse transmitida para a outra. E aí você tem a transmissão do calor, que é a condução. Então é mais ou menos assim. A estrutura de um sólido seria mais ou menos essa. Tá, ó, fornecer energia, passa energia para outra. Existe um outro fenômeno importante que a gente pode estudar depois, que é a dilatação térmica. Também, por exemplo, você tem um sólido, quando você aquece ele, ele fica maior. E quando você esfria esse sólido, ele fica menor. Então existe uma dilatação térmica. É mais ou menos a mesma ideia. Você fornece calor, aí ele dilata. Você tira calor, ele contrai. Então, esse tipo de vibração também pode causar dilatação, tá bom? Então, é isso aqui. A gente vai ver exercício em outra aula e uma aplicação disso aí depois, tá bom? Então, valeu, obrigadão.